Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe mais uma vez. Estou retornando depois de uma pequena pausa nos trabalhos de divulgação doutrinária, e o tema da noite, inteligência espiritual, que é o tema proposto, irá nos levar a uma obra específica, aliás, duas obras inicialmente. Uma obra não espírita, de uma física, uma cientista, portanto, e seu marido, também atuante na área médica, que trata sobre um terceiro tipo de inteligência, conhecida, além da inteligência racional, a tão propalada inteligência emocional, uma terceira inteligência que seria maior e coordenaria as outras duas inteligências humanas. Seria a inteligência espiritual. Uma obra lançada nos anos 2000, tratando essa temática, trouxe alguns burburinhos no meio científico. E essa nova inteligência, e eu digo nova entre aspas, porque não é tão novo assim, ela surge exatamente com o desenvolvimento da humanidade. Várias pessoas que já passaram pela Terra, encarnadas, que já encarnaram, desencarnaram, retornaram, traziam marcas características dessas inteligências. Muito acentuada a inteligência intelectual, outra inteligência emocional, e alguns expoentes, que nós vamos citar aqui durante a exposição, com um grau alto de quociente espiritual. Mas a inteligência espiritual estaria necessariamente ligada à religiosidade? Alguém que não acredita em Deus, ligado à religião, pode ter uma inteligência espiritual elevada? Essa ideia de inteligência espiritual é algo tão novo assim mesmo? Nenhum outro livro trouxe essa informação? Para os estudantes da doutrina espírita, nós vamos ver que não é algo tão novo assim. Pode surgir aqui para algumas pessoas que estão tendo contato pela primeira vez, um assunto novo. Não é tão novo, é um assunto complexo, que ainda demanda de todos nós um estudo mais aprofundado sobre o ponto de manifestação da nossa mente, que é o cérebro, um órgão tão complexo, objeto de estudos por muitos anos ou séculos. Mas então nós vamos aqui, já que estamos falando de inteligência espiritual, vamos localizar aqui os tipos de inteligência, Nós temos já, os cientistas estudam já há algum tempo, a inteligência intelectual, que na metade do século XX era a inteligência mais estimulada, as pessoas com QI elevado, pessoa com inteligência era tudo, era pessoa de sucesso, que conseguia resolver problemas, situações racionais, lógico, matemática, e aí isso foi muito estimulado. Pessoas com QIs altos eram tidos como prováveis ou pessoas de grande sucesso na sociedade. Mas só a inteligência, por fora, a inteligência, ela realmente é muito importante para o espírito, o desenvolvimento pleno dele, para o seu desenvolvimento pleno, o desenvolvimento da inteligência racional e intelectual. Mas nós vimos que a sociedade foi evoluindo, e a humanidade no último século apresentou um avanço extraordinário no campo da inteligência. Mas nós vimos também que a inteligência sozinha foi causadora de grandes dissabores para a humanidade. Aquela inteligência sem a emoção ou a empatia. Então, nos meados do século passado, nos anos 1990, desenvolveu-se uma teoria sobre a chamada inteligência emocional, ou QE. E nos anos 2000, então, uma cientista americana, que hoje vive na Inglaterra, ela desenvolveu uma teoria sobre a chamada inteligência espiritual, que nós vamos chamar de QS, que seria uma inteligência que coordenaria as outras duas inteligências. Seria inteligência superior. Pessoas com alto QI e coordenando bem a inteligência emocional e a inteligência intelectual seriam pessoas completas,
pessoas de destaque, pessoas que liderariam organizações, né, países, pessoas altamente equilibradas, pessoas inspiradoras. Vejam a amplitude ou a magnitude desse conceito de inteligência. Nessa obra que vou citar aqui, está disponível no Brasil, já uma obra traduzida, ela destaca os tipos de inteligência. A inteligência racional, né, que seria o QI, como eu disse, ela é relacionada com a capacidade de resolução de problemas lógicos ou estratégicos. É fruto do trabalho e do empenho. Na doutrina espírita, nós sabemos que a nossa vida ela não se limita ao nosso nascimento, né, na atual existência, e vai terminar com a morte do corpo físico. Né? Nós somos seres que passamos por várias experiências transatas anteriores. Nós trabalhamos, estudamos ou não, né? Tudo isso é fruto do nosso esforço, do trabalho repetitivo. E com essa gama de informações, nós podemos, na atual encarnação, demonstrar um quociente de inteligência racional muito elevado. Pena que conheci a doutrina espírita depois dos meus 18 anos, porque na escola eu ficava pensando, né? Tinha uns colegas de escola na escola que só tirava 10 em matemática. Falei, não, matemática é muito fácil. Pois é, né? É fácil. Mas aí eu estava diante de um espírito que muito provavelmente já tinha experiências nessa área e tinha uma facilidade muito grande na área de ciências exatas, não é isso? E a gente pensava, poxa, que injustiça, né? Eu estudo tanto e não consigo tirar essa nota que o cidadão tira. Atividades de física, né? E calculava lá, enfim, né? Cálculos complexos de física, e você ficava estudando e o camarada, não, é muito fácil, né? E aquilo realmente batia, né? Eu falei, poxa vida, né? Mas a gente sabe que as habilidades que nós temos são frutos do nosso trabalho, em qualquer ponto de nossa existência. Então essa inteligência foi muito estimulada, né, nos meados do século XX, né? Depois dessa chamada quociente de inteligência, e as pessoas eram medidas, pessoas com QI alto eram referências, ou eram a elas eram dadas oportunidades para um desenvolvimento maior. Só que, como disse inicialmente, o coeficiente de inteligência única e tão somente, não bastava. Vez ou outra, em várias organizações ou instituições, nós vamos ver que pessoas com alta capacidade de inteligência tinham dificuldades de interação com o próximo, tornando-se até apáticas, pessoas que não ajudavam, não agregavam. E nós encontramos pessoas com uma inteligência muito grande, mas quando você o insere numa organização, numa instituição, qualquer que seja, né, civil, enfim, essa pessoa ela tem uma dificuldade de interação com o próximo, não tem empatia, antipática, desagregadora, mas muito inteligente, mas só inteligente. Ainda faltaria o desenvolvimento de uma outra inteligência chamada inteligência emocional. Aqui a capacidade, essa inteligência, a capacidade para nos motivarmos a nós mesmos e sermos perseverantes, para controlar os impulsos e os estados de ânimo, e a capacidade para confiar nos outros e criar empatias com eles. É aquela pessoa equilibrada emocionalmente. A situação é de dificuldade, ele transmite calma, confiança e também se autoestimula com isso, mas dentro de um limite, dentro das regras postas na situação. Se estamos mal, vamos ter esperança, vamos ter fé, fique tranquilo, a situação difícil irá passar. Aquela pessoa que transmite, né, sensação de ser pacífica, tranquila, passar segurança. Esse é o coeficiente emocional. Isso também foi algo recente, né, desenvolvido pela ciência, que as pessoas com essa inteligência seriam agregadoras e ajudariam nas mais variadas instituições na sociedade em geral. Perdão. Vamos lá. Aí, de forma, ainda nessa obra, Dana Zohar,
ela cita uma inteligência. Essa inteligência emocional é desenvolvida, essa teoria, por Daniel Goleman. Ele diz que a inteligência emocional permite julgar em que situações me encontro, em seguida comportar-me apropriadamente dentro dela. E significa trabalhar dentro dos limites da situação, permitindo que essa situação me oriente. Veja, qual é a diferença agora para a chamada inteligência espiritual? Se eu tenho o QI e o QE, sou inteligente, e tenho um equilíbrio, uma inteligência emocional também alta, então por que? O que seria essa inteligência espiritual? Veja, a inteligência espiritual, ela é uma inteligência superior. Nós vamos explicar por que isso. Superior às outras duas, mas não são estanques, não são antagônicas, elas devem trabalhar em conjunto. A inteligência espiritual seria então essa inteligência que coordenaria as outras duas inteligências. E essa cientista Dana Zohar e o marido Ian Marshall, que é um médico, psiquiatra, eles colocam, asseveram que a inteligência espiritual permite que eu pergunte a mim mesmo, de início, se quero estar em uma situação particular. Eu não poderia mudá-la, criando outra melhor? Isso implica trabalhar com os limites da situação em que me encontro, permitindo agora sim conduzir essa situação. São perguntas mais elevadas. Bom, se eu estou nessa dificuldade, eu tenho que ter paciência, tranquilidade e serenidade, para que eu possa agora acessar um cabedal de informação ou questionamentos maiores. Como farei para mudar isso? Vou continuar nessa situação para sempre? Não poderia ser diferente? Vamos tentar algo diferente, melhor? E aí usamos o QS para lutar com questões acerca do bem e do mal e imaginar possibilidades irrealizadas, sonhar, aspirar, superar situações difíceis. Essa é a inteligência espiritual que essa obra traz. Se nós pegarmos um cidadão comum que estudou numa boa escola, fez uma boa universidade, tem um bom emprego, uma boa remuneração, tem uma família, muito bem. Será que isso o tornará pleno, um ser humano pleno? Não tenho mais dificuldades, não tenho mais desafios pela frente. Então ele atinge isso aos 30, 35 anos. A gente vê isso muito com jovens que têm uma carreira assim meteórica, nos esportes, na música. Muito jovem conquista tudo aquilo que os nossos pais jamais pensaram em conquistar numa vida toda de trabalho. A nossa geração é assim. Atualmente nós conquistamos muito mais coisas em menos tempo, com menos idade do que os nossos pais conseguiram, em todos os aspectos, gente. Vejam, na média, não vamos julgar apenas por um caso particular, na média nós temos muito mais escolaridade que os nossos pais, na média, e nós atingimos isso muito cedo. Algumas profissões atingimos ainda muito jovens, estabelecemos família e atingimos um ponto X da nossa vida. E aí, a pergunta é: será que a minha vida é só isso? Será que eu atingi o padrão de felicidade, tendo um bom emprego, um bom salário, uma família e pronto, ponto final, aos 35 anos, aos 30 anos de idade, aos 40 anos, e daí? Eu vou ficar até provavelmente aos 75, aos 80 anos fazendo o que da vida? O que me motiva a sair de manhã de casa? Parei para aquele trabalho que eu já vou há 5, 10, 15, 20 anos. Para que serve aquilo? Qual é a minha função? Está ruim? Eu não gosto disso? O que eu posso fazer para mudar? Será que minha vida é só isso? Nós temos um filósofo que desencarnou, Viktor Frankl. Ele dizia que tudo que nós fazemos é para um grande propósito, tudo que nós fazemos na minha vida. Porque ele dizia o seguinte, ele fazia até uma comparação numa entrevista que ele deu para uma televisão inglesa. Ele diz assim, qual o sentido de uma pessoa, de uma mãe, de um pai, ter um filho, privar-se de momentos de lazer,
trocar fralda, acordar à noite para ter uma criança, pelo simples fato dele ser pai? É isso? É porque ele gosta de acordar de madrugada, que a mãe gosta de trocar fralda? Esse é o sentido de ser mãe, de ser pai? Ou é algo muito maior? É esse questionamento que ele fazia. Então ele lançou um livro, Em Busca de Sentido, ou Sentido para as Nossas Vidas. E ele dizia que nós vivíamos numa crise de sentidos. Nós perdemos o sentido da vida, nos perdemos nos caminhos da nossa vida, nas preocupações do dia a dia, esquecendo que o sentido da nossa vida é algo superior. Essa cientista, ela não é espírita, vou dizendo a vocês, ela não é, tá? Ela também não é religiosa, viu, pessoal? Ela é uma cientista, tá? Assim, sem ligações religiosas. E ela diz: como é difícil desenvolver esse quociente espiritual de sonhar, de aspirar, de superar de situações difíceis em nossas vidas. Diante de todas as adversidades que nós vivemos, numa família desfavorecida, com uma doença grave, com desequilíbrio mental, como superar tudo isso sem essa inteligência maior? E ela prossegue: já a minha inteligência espiritual, como disse aqui, tá, só repetir, tá, pessoal, tá bom? E aí nós vamos citar aqui, pessoal, Dalai Lama, no livro que ele tem muito legal, chamava um livro, Uma Ética para o Novo Milênio. Será que a busca da espiritualidade, dessa identidade ou dessa inteligência espiritual está ligado à religião? Uma pessoa que está ligada a uma religião é uma pessoa com alto quociente espiritual, de inteligência espiritual? O Dalai Lama, ele faz uma diferencia espiritualidade de religião ou religiosidade. Muito interessante. Ele diz que a religião está relacionada com a crença no direito à salvação pregada por qualquer fé. Crença esta que tem como um dos seus principais aspectos a aceitação de alguma forma de realidade metafísica, extrafísica ou sobrenatural, incluindo possivelmente ou a ideia de um paraíso ou a ideia de um nirvana. E ele conclui: considero que a espiritualidade está relacionada com qualidades do ser humano, como o amor, a compaixão, a paciência, a tolerância, a capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidades, noção de harmonia, que trazem felicidade tanto para a pessoa como para os outros. Para o Dalai Lama, a espiritualidade está ligada ao desenvolvimento desses sentimentos de amor, perdão, respeito, tolerância, que torna a pessoa feliz e torna feliz as pessoas que estão ao lado dela. Eu posso ser um religioso e ter um baixo quociente espiritual, de inteligência espiritual. O que a doutrina espírita nos coloca, já na sua apresentação inicial, que ela não é mais uma religião. O espírita seria reconhecido como, por frequentar a casa espírita, é isso que Allan Kardec diz, o verdadeiro espírita se reconhece quando ele está entrando na casa espírita, não é isso? Não é isso? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Isso, pela sua transformação, pela tentativa, pelo esforço que ele faz de tentar domar as suas más inclinações. O simples fato de eu estar aqui hoje, frequentando a casa espírita, não nos torna pessoas necessariamente com o que nós podemos reivindicar o conceito de pessoas espiritualizadas. Estamos num processo, na busca, mas nós podemos ter um quociente espiritual muito baixo ou muito alto, conforme o nosso esforço diário nessa tarefa. Um ateu pode ter o quociente de inteligência espiritual alto? Pode. Logo, a espiritualidade não está ligada com a religiosidade necessariamente. Então, um ateu pode ter todas as características: respeito ao próximo, de amor, de perdão, e não acreditar em Deus. Eu sou ateu, enfim. Mas é uma pessoa altamente
espiritualizada, uma pessoa com consciente de espiritualidade maior, segundo essa cientista. E Albert Einstein, ele fazia reflexões sobre a questão da religião, né? Religião e ciência, já que a ciência se volta para o estudo dessa inteligência específica do ser humano. Ele diz que todas as religiões, todas as artes e todas as ciências seriam um ramo de uma mesma árvore. Espera aí, eu acho que eu já ouvi algo nesse sentido. Vocês se lembram da abertura do terceiro livro do Livro dos Espíritos? Lá do conceito de lei divina ou natural? O que os Espíritos dizem a Kardec? O que seriam as leis divinas ou naturais? A lei que estuda a ciência relacionada à matéria é uma lei divina? Sim ou não? Sim, é uma lei divina, é isso? E as leis morais? Também? Também não seria um ramo de uma mesma árvore? São leis estabelecidas por Deus, né, tratando da relação, né, da formação da matéria, as leis físicas relacionadas à matéria, e também as leis morais, aí direcionadas aos homens, aos espíritos, aos seres inteligentes da criação, para o seu desenvolvimento. Veja como Albert Einstein tinha essa percepção de ciência e religião. Ele entendia que não poderia haver uma separação entre elas, entre a ciência e a religião, por ambas estarem submetidas a uma lei universal, que é uma lei divina ou uma lei natural. Vejamos mais adiante que ele diz que todas essas aspirações, tanto da ciência quanto lá na religião, visam ao enobrecimento da vida humana, elevando-se acima da esfera da existência puramente material e conduzindo o indivíduo para a liberdade. Albert Einstein foi um desses espíritos que reencarnaram na Terra, que diante da sua genialidade e da percepção do uso da sua inteligência, né? Não vamos entrar em detalhes na sua inteligência lógica, matemática, isso eu não preciso estar aqui, obviamente, para falar para vocês, e também da questão da sua inteligência espiritual muito alta, muito elevada. Vejam, como um homem como Albert Einstein conseguiu, pessoal, lembram do conceito inicial de inteligência espiritual? É a capacidade que nós temos de reinventar, de aspirar coisas maiores fora do jogo dado, das situações colocadas. Esse homem, ele revolucionou, não que ele foi contra, né? Mas ele saiu daquela prisão de mais de 200 anos da ciência newtoniana. É como se nós chegássemos hoje, olha, eu tenho uma teoria que vai revolucionar toda a teoria desenvolvida sobre a gravidade no universo. Eu aqui. Vocês já imaginaram isso? Não imagino, porque eu não seria capaz. Isso é ruim em física, gente, ruim, tá? Mas imagina um espírito desse, nessas condições. Ele chegou com sua simplicidade e revolucionou a física, a ciência, a maneira como nós enxergamos o universo. Veja, se colocar agora com teorias que, colocadas por mais de 200 anos por Newton, ele revolucionar a ciência. Se esse homem não tivesse aspirações ou estímulo para conseguir fazer o que fez. Eu até recomendo a vocês, quem tiver um tempinho ou interesse, tem 2 livros, 2 biografias sobre Albert Einstein, muito bem elaboradas. Aí a vida dele vai seguindo, gente, veja. Ele não trabalhava, a gente pensa o Einstein, um cientista, um laboratório. Não, pessoal. Grande parte da vida dele, ele fazia um trabalho extremamente burocrático, gente. Registro de marcas e patentes. Ele ficou muitos anos fazendo isso. E de onde é que ele tirava esse estímulo? Ou romper aquilo que estava posto? É um espírito, obviamente, que já indica uma capacidade, né, uma inteligência espiritual elevadíssima, de sair daquilo que estava posto. E essa escritora, Dana Zohar, ela diz que a inteligência espiritual é a inteligência da alma. Vejam, a inteligência com a qual nos curamos e com a qual nos tornamos seres verdadeiramente íntegros. Olha, a informação é importante aqui.
A inteligência espiritual nos cura. Nessa obra, No Mundo Maior, ela foi editada, e a gente tem que prestar atenção nas datas. Essa obra que nós estamos vendo de Dana Zohar, Inteligência Espiritual, é de 2000. Essa obra é um pouquinho antes, tá, pessoal? É de 1947. No Mundo Maior, ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier, lançado pela FEB. Na abertura desse livro, um instrutor no mundo espiritual, chamado Eusébio, faz uma preleção. E vocês não adivinham, ou podem adivinhar, ou até mencionar, se leu a obra, qual era o grande problema que ele identificava na humanidade nos anos 1940. As doenças causadas pelo mau uso dos pensamentos. Ele dizia que os desequilíbrios, as doenças que a humanidade enfrentava eram fruto do desequilíbrio da má química espiritual, da má alimentação espiritual que era absorvida pela mente. Que através dos desequilíbrios da mente, vários processos de enfermidade se instauravam. A loucura, a perversidade, a indiferença, os pensamentos de baixa vibração fariam verdadeiras feridas no corpo físico, marcariam o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, trazendo verdadeiro desequilíbrio. E tratava-se também, nessa obra, de doenças de difícil cura para a medicina. Ele já previa que nós teríamos dificuldades em tratar um batalhão de doentes, mas não as doenças que a medicina avançou muito bem até, né? Das doenças comuns, provocadas, enfim, por bactérias e alguns vírus, mas ele dizia que a doença mais difícil de cura e tratamento, que o único médico de si mesmo poderia curar, seria as doenças no campo da saúde mental. A esquizofrenia, a depressão, a loucura de uma maneira em geral. Veja, em 1947, ele dizia, e que essas seriam as doenças que a verdadeira medicina, agora integrada também ao conceito do ser humano integral, com seu lado espiritual, deveria encarar. E André Luiz é mostrado então para um novo mundo, um novo horizonte. Agora veja, isso foi em 1947, o instrutor Eusébio. Nós estamos vivendo hoje, pessoal, essas doenças por falta de inteligência espiritual no campo da saúde mental. Qual é a doença mais incapacitante hoje para os trabalhadores no Brasil? Números de afastamento, uma das. A depressão. Fora as causas orgânicas de depressão, a origem para a medicina humana ainda, né, ela é muito difícil, o conhecimento, o tratamento dessa doença. E ele já faz um outro alerta: não adianta o tratamento puramente medicamentoso, com medicamentos. Porque os medicamentos, já dizia o instrutor Eusébio, eles são necessários, mas por um tempo, até que o Senhor do corpo físico, somos nós, reassumamos as nossas funções. Que nós passemos a alimentar então o nosso corpo, a nossa mente, se projetando no cérebro com os elementos sutis do universo. E através dessa inteligência espiritual, entendendo isso, que nós somos seres que podemos sair dessas situações adversas, nós encontraríamos a cura para as nossas doenças, do nosso equilíbrio no campo mental. A inteligência espiritual também ajuda-nos a levar a vida em um nível mais profundo de sentidos. Por que sou pai? Por que sou mãe? Por que trabalho nesse emprego? Porque eu encontro pessoas no meu trabalho que todo dia eu tenho que ter paciência com elas. Porque recebi no meu lar uma criança com deficiência mental, uma deficiência física ou com a síndrome muito rara. Qual o sentido disso tudo? Por que estou do lado dela?
É o questionamento que se faz quem tem uma inteligência espiritual, procura ver além, acima dos limites ou das situações que lhes são postas. E através da inteligência espiritual, há o enfrentamento dos problemas do bem e do mal, da vida e da morte, as origens mais profundas do sofrimento humano. Vejam, por mais que nós estudemos, ou pessoas que têm conhecimento, aliás, todas têm conhecimento, que a morte é um fenômeno. Existirá para todos nós a morte do corpo físico, mas tem pessoas que não querem falar sobre isso. Adiam, não se questionam, procuram entender. E aí nós temos as várias fobias, medo da morte, ou viver como se nós não fôssemos morrer biologicamente um dia. E aí pessoas criam traumas, não conseguem ter uma vida plena, porque Jesus disse que a nossa vida ela é plena, ela segue adiante. A morte do corpo físico não é o ponto final, é a continuidade da vida, é um processo de transformação. Quando se compreende isso, quando se tenta desenvolver a inteligência espiritual e vendo que nós passaremos sim por um processo de transformação, de renovação, nós vivemos sem medo, nós vivemos de maneira plena, sabendo que a nossa vida será um referendo para a nossa morte. Tal vida, tal morte, como dizia já os antigos, é bem isso. Então, por que não a partir de agora desenvolver uma vida com questionamentos mais profundos, com ações mais profundas sobre vida e sobre morte? E ela diz na sua obra que pessoas com autoconsciente espiritual têm determinadas características. Vamos ver aqui. Vocês podem anotar, tá, pessoal? Se você tem ou não tem, aí você faz uma avaliação, tá joia? Sobre o seu consciente de inteligência espiritual. Vou fazer o meu também, tá? Vamos lá. Capacidade de ser flexível, ativo, espontâneo, adaptativo, ter um grau elevado de autopercepção das coisas. Capacidade de enfrentar e usar o sofrimento para a partir deles tirar lições. Qualidade de enfrentar e superar as dores, transcender a dor. São pessoas com capacidades, com alto QI, que é, coeficiente de inteligência espiritual, de QS. Bom, pessoal, vamos aqui ver com calma, né? Qualidade de ser inspirado por visões e por valores. Aí a gente já começou a ter uma certa dificuldade. Gente, será que eu sou capaz de desenvolver inteligência espiritual? Qual o roteiro para isso? A capacidade de enfrentar e transcender a dor que sinto. E não estou falando apenas de dor física, mas a dor que nós muitas vezes enfrentamos pelos fracassos, pela nossa condição mesmo, pelos nossos equívocos, pelos nossos erros, a perda de uma pessoa querida, ou sentir que o outro, aquele teu companheiro, pai, mãe, irmão, passa por um momento difícil. Vejam, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 5 no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, e lá Allan Kardec desenvolve, através da informação dos Espíritos, que colaboraram com a codificação, a questão da dor, do sofrimento, como superar isso. Jesus já disse, pessoal? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Supere a dor. Mas como Jesus vai viver uma vida toda de dor? Não é isso. Você não irá viver, mas será uma lição importante para você. É necessária a dor. É necessária a dor? É. Quando? Quando nós não conseguimos, ou quando, até por vontade própria, nós nos tornamos estacionários, ou tomamos decisões equivocadas. Veja, meu filho, não suba aí. Eu vou subir, mãe. Meu filho, não suba aí. Eu vou subir. Não suba aí, meu filho, caiu. Ai, quebrei a perna. Tá bem? Foi uma opção que fizemos, que a criança fez, o que nós já fizemos na vida. A mãe falou para não fazer, a gente foi lá e fez. O amor é a primeira opção, gente. Primeira.
E está muito claro isso. E Jesus veio para a humanidade e disse isso muito claramente. E antes dele, enviou uma série de espíritos evoluídos para nos esclarecer a respeito disso também. Mas nós, insistentemente, cometemos equívocos. E a dor é o remédio reparador. Então, entender e sublimar isso é demonstrar uma inteligência espiritual elevada. Isso a doutrina espírita ajuda em muito, hein? E muito. E a gente pode reclamar que é espírita, né? Estou passando por um momento difícil de dor. Meu Deus. Sim, então entenda que isso é um processo para o nosso reajuste. Porque em muitos momentos, se nós fizermos uma análise lá na nossa consciência, nós vamos verificar que por diversas vezes, aqueles espíritos guardiães, e também os espíritos guardiães encarnados, viu? Porque tem isso também. A gente só acredita, não, os espíritos falaram alguma coisa, aí eu vou acreditar. Poxa, mas tem outro espírito encarnado na sua frente falando. Seu amigo, sua mãe, seu irmão. Você vai esperar desencarnar para você acreditar nele? Acredita, ouça, reflita. Inspirados por visões e valores. Obviamente que visões e valores dentro da lei divina, obviamente. E ela cita: pessoas que têm relutância em causar danos desnecessários. Nessa mesma obra que eu cito, pessoal, no Mundo Maior, nós vamos ver que, por vezes, os espíritos, a espiritualidade deixa que, ou permite que nós passemos por determinadas situações, que nos causarão uma dor temporária, mas para o nosso aprendizado. Nas nossas vidas também, nós vamos encontrar pessoas que também relutam em causar dor desnecessária a outro, porque desenvolve um sentimento de empatia muito grande. Tendência para ver as conexões entre coisas diversas, né? Ser um ser holístico. A doutrina espírita nos estimula a ser holístico, ter uma compreensão do mundo geral, ligar as coisas, a ideia de unidade, de respeito às diferenças, sim ou não? Sim. A doutrina espírita faz isso com aqueles estudantes, né? Essa transformação, a necessidade de conhecer, de estudar vários pontos, vários ramos da ciência, outras religiões, a história da humanidade em geral, para que você possa compreender onde é que você está inserido. Tendência acentuada para fazer perguntas do tipo: por quê? E o que aconteceria se? E procurar respostas fundamentais. A doutrina espírita também seria um guia para o desenvolvimento da inteligência espiritual? O que Kardec disse? Quando a ciência demonstrasse que a doutrina espírita estivesse errada, o que nós deveríamos fazer? Seguir a doutrina espírita, não é isso? Não? Faríamos o quê? Seguiríamos. Só que o que está acontecendo, pessoal, é justamente o inverso, né? A ciência está realmente seguindo ali o que a doutrina espírita vem nos esclarecendo há tempo, tá? Então é essa a ideia de se questionar o porquê. Por que isso? Mas vamos, os pilares estão postos e Kardec disse: a partir desses pilares, raciocine, pergunte, questione. Na doutrina espírita nós somos estimulados a questionar. Nós não podemos, aqui veja, e eu quero que, obviamente vocês vão fazer isso, que questionem as informações que aqui são passadas, processe, e tenha como guia seguro os pilares, os fundamentos da doutrina espírita para o desenvolvimento do seu raciocínio, da sua conclusão sobre determinado assunto. Ser o que os psicólogos denominam independente do campo, isto é, possuir capacidade de trabalhar contra as convenções postas. Eu fazia um comentário até com uma trabalhadora aqui da casa, né? Ela desenvolveu uma ação para desestimular as pessoas, né? No plano ilegal, obviamente, para que não desenvolvesse atividades que já era tradição na cidade. Só que essa tradição, pessoal, custava vidas, mas era tradição. E aí, ela e com os companheiros de trabalho promoveram uma ação de esclarecimento e proibição disso. Aí teve um problema, enfim. Aí eu disse a ela o seguinte: veja,
como é difícil trabalhar ou acordar, fazer as pessoas enxergarem que os padrões repetidos de anos e anos, até de séculos, como é difícil fazer vê-las e estimulá-las a saírem do campo ou das convenções, dos padrões repetidos de comportamento. Sempre fiz isso na minha vida, é tradição familiar. Mas você já pensou um pouquinho melhor para ver se essa tua tradição, ela hoje, talvez no momento em que você estagiava, né, na tua consciência aí, se hoje esse tipo de tradição, ele é bem visto, essa tradição, ela causa mal às pessoas, ela não poderia ser substituída por outra, é sair fora desse campinho, né, desse cercado que nós estamos. Haroldo Dutra, ele comenta uma obra de Humberto de Campos sobre um fazendeiro em Minas Gerais. Ele passou 400 anos para resolver uma questão. Sabe qual era a questão? Uma cerca, uma fazenda. Porque ele viveu numa época que tinha conflitos de terra. 2 famílias, ele mudava a cerca, aí gerava confusão, se matava, ele morreu. Reencarnou na outra família adversária. Aí ele foi lá um dia, viu que a cerca estava errada, colocou a cerca, ele se matou, morreu. Reencarnou de novo, mesma coisa. Na quarta, e quando ele chegou assim, ele era menino na última encarnação, quase 400 anos, viu gente? Quase 200 anos, melhor dizendo. Aí quando ele chega assim, vovô, e essa cerca? Aí o vovô falou assim, menino, afaste-se dessa cerca. Pronto. Veja, pessoal, o tempo que ele leva para sair de um padrão de comportamento. A gente perde muito tempo com isso. Então, estar aberto ou estar com a mente aberta para novas indagações profundas sobre a nossa razão de estar aqui na Terra, reencarnados. E aí, o que a doutrina espírita nos diz sobre a inteligência espiritual? Vamos lá, pessoal. Nós temos essa obra aqui, chamada No Mundo Maior. Psicografado, como eu já citei aqui para vocês, tá, gente? Uma obra muito boa, que é objeto de estudo do grupo de estudo que nós temos na quarta-feira, do ESD. E tem um capítulo específico, pessoal, chamado Casa Mental, né? Está no livro No Mundo Maior, capítulo 3, da Casa Mental. Esse livro foi lançado em 1947, como eu disse, e tem um capítulo 3 que diz o seguinte, André Luiz, quando ele é conduzido pela equipe do instrutor Calderaro, ele está observando um caso de obsessão entre Pedro e Camilo. Eram espíritos que se envolveram num incidente. Pedro tirou a vida de Camilo, e Camilo, num processo de vingança, durante 20 anos, o obsidiava. E ele diz a André Luiz, observe o cérebro desse nosso companheiro. Ele diz assim, o nosso cérebro poderia ser dividido em 3 partes. Ele não diz 3 cérebros, né? Ele diz que seriam 3 regiões, vamos colocar assim. Ele diz que são 3 regiões distintas. Tomemos-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. São todas as nossas experiências, vivências, trabalho, estudo que desenvolve a nossa inteligência racional, os nossos sentimentos também, lá desde as nossas primeiras encarnações. E ele avança dizendo o seguinte: nesse segundo andar do castelo, nós vamos ter o domicílio das conquistas atuais, que seria o nosso consciente, é tudo que nós estamos fazendo na atual existência, das nossas conquistas, das nossas lutas diárias, entendendo o mundo em que nós estamos inseridos e vivendo nele. E aqui se consolidam as nossas qualidades nobres, né, que estamos edificando no trabalho do dia a dia. E no terceiro andar desse castelo, nós temos a casa das noções superiores, indicando as eminiscências de que nos cumpre atingir. Então veja, ele dividiu o cérebro em 3 partes, como se fosse um castelo. O cérebro inicial, resultante das nossas vidas,
das nossas batalhas de vidas anteriores, das nossas existências anteriores. Aí eu posso projetar, por exemplo, uma inteligência muito proeminente no campo da física, da matemática, enfim. No segundo andar, no segundo edifício desse castelo, aí nós temos as conquistas atuais, das nossas vivências, das nossas experiências, que vão construir valores em nós, de maneira equilibrada. Isso seria o quê, pessoal? E acima disso, nós teríamos o último andar, que seriam aquelas ideias nobres, superiores e elevadas, que nós, seres espirituais, buscamos. Então, vamos detalhar melhor isso. Gente, olha só, não é minha área, eu vou até falando aqui, quem tiver por me corrigir se eu tiver errado, tá? Biologia, medicina, pessoal da área de saúde aí pode me ajudar. Vamos lá. Então, a casa mental no mundo maior, ele dividiu aqui. Vamos ver as informações que são trazidas. Aqui nós temos na base, que ele chama base dos nervos, enfim, que seria o cérebro inicial. Nós teríamos então o porão das nossas individualidades. Mas o esclarecimento se faz. Gente, o cérebro, ele é apenas expressão da mente. Ele é um respirador do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, viu? Portanto, as nossas vivências, experiências não estão no cérebro, não. Vou abrir para ver, não estão ali, ok? Joia? Isso são reflexões ou respiradores do nosso perispírito. Nós podemos moldar o nosso cérebro pelo uso dele. Mas isso não quer dizer que nós nascemos com um cérebro com capacidade X e isso vai nos permitir ser mais inteligentes, ter um cérebro maior. Não é isso. É o espírito que imprime a sua marca, a sua característica no cérebro. E nessa parte inferior do cérebro, dentro desse castelo, tem as nossas experiências das nossas vidas. Os menores fatos das nossas vidas estão ali, se projetam ali através do perispírito no cérebro. A nossa mente se projeta ali, ok? Já as nossas experiências atuais, que é o chamado cérebro desenvolvido, que Calderaro diz, são as energias motoras que servem a nossa mente para manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo. É o domicílio das nossas conquistas do hoje, atuais, onde se ergue e consolida as qualidades nobres que nós estamos identificando. E, por último, pessoal, nós vamos ter aqui a parte elevada do nosso cérebro, que seriam os lobos aí frontais, que ele diz o seguinte: essa região do cérebro ainda ela não é muito conhecida pela ciência, pois aqui nós vamos alimentar as células os nossos neurônios com a chamada química espiritual, um alimento espiritual elevado. E nós vamos conquistando através do esforço de ascensão, e ela representa a parte mais nobre do nosso organismo. Aqui está a casa das noções superiores, indicando, enfim, aquilo que nós devemos atingir, é a busca do algo mais, das perguntas profundas. Ele diz assim: bom, qual é a questão aqui que eu trago do livro No Mundo Maior com o livro Inteligência Espiritual? Onde é que estaria a nossa inteligência racional? Estaria no primeiro andar, porque é fruto das nossas experiências, vivências, do nosso trabalho que está arquivado. Seria o QI. Onde é que estaria o nosso quociente de inteligência emocional? Seria o segundo andar desse pavimento, ok? Mas basta só a inteligência racional e emocional? Onde nós vamos buscar sentido para as diversidades que nós encontramos? Muito bem, a inteligência emocional vai nos dar uma tranquilidade para trabalhar dentro daquilo que está estabelecido. Mas e o pensar mais além? Está em qual parte do cérebro? Nessa descrição que Calderaro faz, está aqui. É o terceiro andar desse castelo, que seria a inteligência espiritual que a cientista da obra cita no seu livro. E Calderaro fez em 1947, dando a estrutura então da nossa mente, ou do nosso cérebro aí físico, que é a expressão da nossa mente. Bom, e aí Calderaro diz o seguinte:
Mas basta a gente apenas ter, e aí vem, pessoal, olha só, que interessante. Basta que nós desenvolvamos apenas a inteligência espiritual, agora eu só vou ter pensamento elevado só, ok? Basta isso? Eu posso estacionar, não, agora eu só quero morar no terceiro andar, né, da minha mente, do meu cérebro. É possível isso? Aí ele diz assim, bom, num deles mora o hábito e o automatismo, né, onde reside o esforço e a vontade. No último demora o ideal e a meta superior a ser alcançada. E ele distribui os 3 andares, atrelando com a teoria psicológica, né, do subconsciente, do consciente momento atual e do superconsciente, que é a ideia que nós temos, ideias elevadas sobre o nosso destino, a nossa origem como seres espirituais, o chamado superconsciente. Aí é quando a mente se inteira de tudo, do passado, do presente e as nossas aspirações do porvir, do futuro, da nossa destinação na Terra, que a doutrina espírita bem nos coloca. Ele diz assim, ó, vamos lá, ela coloca, né, melhor dizendo, ela diz assim, o pensamento com que reformula e transforma os tipos anteriores de pensamento, esse é o consciente espiritual. Então veja, essa ideia superior vai transformar os outros 2. E Calderaro, ele coloca o seguinte, que nós não podemos estacionar nesses castelos, nesses compartimentos da mente, pelo seguinte, ele diz assim, a criatura que se estaciona na região dos impulsos, que é a base aqui, né, é que estaria nesse primeiro andar aqui, ela perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempos e energias. Será que só pela racionalidade eu consigo entender por que nós estamos aqui, para onde vamos, a origem do mundo, do sofrimento? Se eu não tenho ideias elevadas ou aspirações maiores, fora de tudo que eu consigo ver? Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, que são as conquistas presentes, sem consulta ao passado e sem organização de base para o futuro, mecaniza a sua existência. E aqui, pessoal, não vou me estender muito não. Nessa mesma obra, ele faz uma relação entre pessoas que estacionam nesse andar aqui, ó, no cérebro intermediário, com a depressão. Pessoas que trabalham, conquistam e fazem das conquistas atuais apenas isso. Trabalha até se cansar. Workaholic, trabalha. Ali, há um momento ele para na vida. Será que a minha vida é só isso? Aí ele não consegue acessar o terceiro castelo, a terceira parte do castelo, que é a ideia, por que você está fazendo isso? Qual o objetivo de você estar realizando o que você está realizando? E a pessoa entra num processo de depressão e retorna aí, pessoal, para o outro andar, que é o cérebro inicial, dos automatismos, das sensações. Aí se entrega a viciação, a bebida, o uso de drogas, e aí o espírito traz para si uma doença muito grave que nós estamos enfrentando hoje. Ele faz essa comparação exatamente nessa obra. E aí ele diz assim, muito bem, agora se eu ficar só no templo das noções superiores, aí a gente vai sofrer um perigo grave, que é o perigo da contemplação sem trabalho. Ficar pensando, como será a minha vida no mundo espiritual? Como é que vai ser lá? Como é o nosso lar? Eu estou esperando para ir para lá. Deixa eu sentar aqui, pessoal, que eu vou esperar para ir para nosso lar. Como é que será que vai ser lá? Nós temos um problema sério. Cadê o trabalho? Portanto, para que nós possamos alcançar a inteligência espiritual, é necessária a integração das 3 inteligências: inteligência racional, emocional e espiritual. Essas aspirações superiores a doutrina espírita nos oferece. Quando nós desenvolvemos um pensamento elevado através do trabalho e da razão, nós vamos nos associar com mentes no mundo espiritual ou no mundo físico que vão estimular o nosso avanço, o nosso progresso. Vai fazer com que nós sintamos ou desenvolvemos a ideia do sentido de nossas vidas. Por que nós estamos aqui? Por que fazemos o que fazemos? E aí eu remonto ao passado.
Bom, se eu estou realizando uma atividade X com pessoas que me são adversas, eu trabalho numa escola, num hospital, numa clínica psiquiátrica, enfim, numa repartição X ou Y, aí eu vou buscar o seguinte, pensar, bom, se eu estou aqui, é muito provavelmente para uma escola, um aprendizado, um equilíbrio, para que o meu futuro seja melhor, para que eu consiga me reequilibrar perante a lei de Deus, porque provavelmente estou aqui em resgate, em expiação, cometi uma falta com alguém e me recoloco com ela através de um processo de reencarnação para os devidos ajustes, para que nós possamos reafirmar os laços do passado, para que nós possamos nos perdoar e seguirmos adiante. Então essa ideia, essa inteligência espiritual é que falta ainda para a humanidade em geral, como um todo. E aí o André Luiz cita nessa obra que para que nossa mente prossiga na direção do alto é indispensável o equilíbrio entre as três inteligências, espiritual, emocional e intelectual, valendo-se das conquistas do passado para orientar os serviços do presente e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo um futuro para todos nós santificante. Com isso, meus caros, trazendo essa pequena colaboração na noite de hoje, eu convido a todos a fazer uma leitura do livro No Mundo Maior, do livro Inteligência Espiritual. É uma novidade não tão nova para os espíritas, que estudam a doutrina com certa regularidade. Essa ideia de inteligência espiritual, ou ideia do ser integral, onde a asa do conhecimento e da caridade, da elevação, da espiritualização, nos levaria a planos maiores, a planos de elevação, reduzindo, sem dúvida, pessoal, o grande débito que nós temos ainda por estarmos aqui na Terra, no plano de provas e expiações, é entender que os sofrimentos, as adversidades, elas são temporárias. A separação de um ente querido é temporária, é dentro de um processo que pode nos causar dor, pode nos causar sofrimento, sim, mas que nós não nos desesperemos, que tenhamos a inteligência espiritual para entender que nós somos seres imortais, que estamos na Terra passando por um processo de reeducação das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Mas Deus é tão bom e tão justo que não nos permite entrar no porão das nossas experiências anteriores. Ele nos dá a bênção do esquecimento temporário, para que a gente possa então aurir forças e corrigir, fazer um novo final para as nossas existências atuais. E que nós não nos revoltemos, e que nós possamos tomar posse desse castelo que é a nossa mente. Porque a nossa vida, senhores, ela deve ser uma vida plena, uma vida integral. Se eu não tenho acesso aos pavimentos desse castelo da minha mente, eu sou ali um mero inquilino, um passageiro. Estou sujeito a invasões, estou sujeito a enfermidade, estou sujeito a vários condicionamentos. O medo é fruto disso, de não ter o conhecimento pleno da sua casa mental, as fobias e a grande doença que aflige a humanidade, que são as doenças do campo mental. Então, que nós possamos fazer essa reflexão na noite de hoje sobre essas informações que a doutrina espírita nos entrega, de maneira tão amorosa, através dos devotados espíritos, encarnados e desencarnados, que passaram pela Terra e que continuam nessa obra santificadora. Eu agradeço a atenção de todos, não vou me estender muito mais, e eu agradeço as vibrações amorosas que senti aqui durante a exposição. Votos de muita paz a todos. Muito obrigado.